Fala galera, aqui é Maurício Dai, eu sou primogênito da família Souza, né? Meu pai sou filho de professor de jiu-jitsu, vivemos do jiu-jitsu, né? Somos em 5 irmãos e tivemos toda a nossa história no Brasil, no estado de São Paulo. Meu pai fez parte da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, onde a gente pôde acompanhar a evolução do jiu-jitsu em São Paulo, né? Então posso dizer que eu sou muito orgulhoso, né, de ter meu pai, através da Bonsai, através da Federação Paulista, ter acompanhado a evolução do jiu-jitsu não somente no Brasil, mas no estado de São Paulo também. A gente começou no judô, depois por problemas talvez um pouco de política, meu pai acabou, até por gostar muito da luta de chão, acabou migrando para o jiu-jitsu, né? Meu pai começou treinando com a família Ono, né? E logo em seguida acabou conhecendo o grande mestre Otávio de Almeida, presidente da Federação Paulista, né? Que sempre nos ajudou, sempre nos apoiou. Então, dentro do jiu-jitsu, a nossa linhagem vem da família do Jorge Gracie, Otávio de Almeida e meu pai. Lá nós construímos toda a nossa história, todo o nosso legado, e em 2004 mais ou menos, né, eu vendo o crescimento do jiu-jitsu mundo afora, porém os Estados Unidos já estava com bastante grandes lutadores, a família Gracie em peso estava nos Estados Unidos, então eu pensei, por que não no Japão, já que a gente tem um sanguezinho japonês correndo aqui, eu falei, pô, vou ir para o Japão. Então em 2004 eu vim para o Japão, no intuito de trabalhar, ganhar dinheiro, mas de difundir a equipe, de fazer o jiu-jitsu, né, da minha família crescer também. As coisas foram melhorando, foram evoluindo e aos poucos eu fui trazendo os meus irmãos, né? Marquinhos, depois o Satoshi e agora recentemente a Yukari, o esposo dela, e agora a coisa mudou de figura, né? A maior parte da família agora se encontra no Japão e somente eu que estou lá no Brasil. Sou muito feliz e muito honrado, né? Porque eu trago na linhagem da família a responsabilidade de trazer o jiu-jitsu da onde ele se iniciou, né? No Japão. Então toda a história, toda a coisa que a família Gracie, o grande mestre Hélio, o grande mestre Carlos Gracie, eles fizeram para difundir o jiu-jitsu, hoje eu tenho a responsabilidade de trazer de volta na Terra do Sol Nascente, o berço das artes marciais. Mas também me sinto muito feliz por migrar também a parte da cultura, da educação, do respeito, né, da tradição, uma coisa talvez que o ocidental não carregue muito, né? E eu acho que em terras nipônicas, eu acho que uma das coisas muito fortes dentro da cultura é a tradição, o respeito. Então eu tento migrar isso, então é um pouco de aprendizado do que eu tenho no Brasil, trazendo para o Japão, e a responsabilidade do que eu aprendi no Japão de levar isso para o Brasil, né? Então hoje as pessoas me perguntam como eu me sinto, se eu quero viver no Brasil ou se eu quero viver no Japão. Quando eu estou aqui eu quero estar lá, quando eu estou lá eu quero estar aqui. Mas fico muito feliz de poder ajudar com o crescimento do jiu-jitsu e a minha família fazer parte disso, né? Agradeço a IBJJF, né, por auxiliar, por nos ajudar e proporcionar tudo isso que o jiu-jitsu está alcançando. Então sou muito grato não somente à família Gracie, mas à Federação Internacional por proporcionar isso e essa divulgação e essa mídia que a gente está alcançando hoje. Recentemente eu tive dentro da internet um problema onde eu falo que o kimono ele é branco, né? E deu uma repercussão muito grande, porque é difícil às vezes a gente falar sobre tradição dentro do esporte, né? Como eu disse, tudo aquilo que eu acho que agregue, eu acho que é importante, né? No Brasil hoje a escola, ela perdeu aquele poder que ela tinha há um tempo atrás, né? De educar, né? De demonstrar, de fazer. Então eu, através do meu poder, assim como eu acredito que todo mundo, às vezes a gente tem um ídolo que de repente passa alguma coisa, um cantor, né? E ele se utiliza daquilo para incentivar, para dar um norte para as pessoas, assim como às vezes o padre, o pastor, ele usa o conhecimento, a palavra de Deus para direcionar as pessoas, eu tento usar o meu poder de faixa preta, né? Às vezes aquele aluno que olha e fala, poxa, meu professor, ele é meu ídolo, então eu tento colocar coisas não somente no tatame, né? Coisas que ele pode, do tatame, levar para a vida dele. Então eu acho que, por isso que a arte marcial oriental, ela tem muito disso.
né? Vocês ficaram aí acompanhados que a gente tem o Mokuso, né? Um momento de concentração. Então a gente já tem no dia a dia todo o nosso estresse, acorda cedo, trabalha, família, mulher, contas. Então eu acho que às vezes o atleta ou o cara ele vem para a academia porque ele não quer ser mais uma vez cobrado pelo professor, que ele lute, que ele fique com a orelha repolhuda. Eu acho que às vezes o que a pessoa quer é uma válvula de escape, né? Principalmente no Japão, onde a gente tem uma carga horária, um trabalho muito pesado, às vezes o que o cara quer é exatamente vir aqui e trazer aquele ar de samurai, né? Aquela coisa que, poxa, eu vou esquecer tudo lá fora e eu vou dedicar essa 1 hora e meia para mim. Né? Então eu acho que isso é uma coisa importante que os professores hoje esquecem. Antes de formar um atleta, a gente tem que formar um cidadão. Antes da gente querer formar um samurai, a gente precisa conhecer a pessoa a fundo, o que ela precisa. Então eu, como faixa preta, eu não preciso ver somente a técnica que ela precisa para ganhar uma luta. Às vezes eu preciso analisar essa pessoa para ver o que ela precisa para a vida dela. E talvez, através do jiu-jitsu, fazer aquela pessoa que tem um problema, ela esquecer aquele problema. Às vezes aquela pessoa que não tem confiança, ela ganhar aquela confiança. Às vezes aquela mulher que tem um medo de andar na rua, para que ela ganhe essa autoconfiança. Para aquela criança que vai para a escola e sofre bullying, que ela passe a ter uma confiança nela mesma. Então eu acho que isso é o que falta às vezes dentro da arte marcial. Então é ensinar muito mais do que golpe, mais coisas que a pessoa pode levar para o resto da vida. Então, quando meu pai pensou em fazer um nome de uma equipe, ele não queria que as pessoas carregassem o nome dele. Ele queria que a gente trabalhasse por um time, né? E ele sempre, apesar da minha mãe ser japonesa, né, a nossa cultura e tudo que foi introduzido, a parte oriental, partiu do meu pai. Então, quando ele falou, poxa, eu acho que eu vou colocar o nome de bonsai. Por que bonsai? Bonsai é uma coisa assim que hoje todo mundo dá de presente. Você pode ver, muitas pessoas ganham bonsai de presente, mas muitos desses bonsai morrem. Por quê? Porque o bonsai ele é difícil, né? Você precisa ter dedicação, você precisa ter conhecimento, você precisa de tempo para trabalhar aquilo, né? Não é simplesmente porque é bonito. Então meu pai falava que era como jiu-jitsu. Jiu-jitsu todo mundo quer fazer, é bonito, é legal, mas se você não tiver tempo, se você não tiver conhecimento, se você não se dedicar, se você não tiver a coisa de literalmente se dedicar, você nunca vai ter um bonsai. Então por isso que ele acabou escolhendo o nome de Bonsai Jiu-Jitsu, né? E aí quando eu vim para o Japão, né, foi exatamente a coisa meio que acabou se encaixando. Né? E graças a Deus hoje, quando a gente chegou, tirando eu acredito, que eu acho que quando eu cheguei no Japão, eu era um dos poucos atletas formados no Brasil, competidores que chegou no Japão. Né? A gente tinha muitas pessoas, assim, alguns professores das antigas, tal, mas o jiu-jitsu, o Yuki Nakai tinha acabado de lutar com o Rickson, né? Então quando eu cheguei, eu estava lutando alguns campeonatos no Brasil, o Band Esportes, então eu cheguei com um determinado nome, né? E graças a Deus isso abriu muitas portas pra gente, né? E a gente tem hoje a academia de norte a sul do Japão, né? Se eu não me engano, a gente tem de 6 a 8 academias aqui no Japão e na Coreia. Então tudo isso ajudou para que a Bonsai crescesse. Fora isso, o Marquinhos e o Satoshi começaram a participar do Rising, né? Que é o antigo Pride, e aí eles ganharam o cinturão, o Kleber, né? Hoje também está no Rising, então a Bonsai ganhou um nome muito forte, não somente dentro do Jiu-Jitsu, mas no MMA também. E uma das coisas que o japonês ele ficou fascinado é porque a gente tem a coisa da família, né? Eu até faço um desafio que eu acho que depois da família Gracie, a família que mais tem membros dentro do jiu-jitsu, competidores, faixa preta, somos nós. Então a gente carrega talvez essa responsabilidade, né? E com certeza a gente faz isso com muito carinho, muito respeito, e com certeza a família Gracie sempre foi um grande exemplo para a gente. Então eu acho que nós somos muito gratos ao jiu-jitsu e à família Gracie por ter proporcionado tudo isso que a gente hoje, todos esses frutos que a gente colhe hoje.